vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula? Hoje eu quero falar com vocês sobre as orações desenvolvidas e as orações reduzidas. Bom, nosso objetivo é compreender a equivalência entre essas orações, tá bom? Então, vamos lá. Oração desenvolvida seria a oração maior e a oração reduzida a menor. Mas não é só o tamanho que nós vamos observar, mas também os seus componentes. Observe. Letra A. Afirmou o sertanista que não há selvagens gigantes. Letra B. Afirmou o sertanista não haver selvagens gigantes. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho qual oração seria a oração desenvolvida e qual seria a reduzida. Um tempinho para vocês pensarem. Prontinho? Se você disse que a letra A é uma oração desenvolvida, você acertou. Observem que eu tenho uma conjunção. Na letra B, eu não tenho nenhuma conjunção. Então, a letra B é a minha oração reduzida. Por enquanto, seria só isso. Vamos passar para o próximo slide. A oração desenvolvida, ela deve apresentar conjunção ou pronome relativo. Então, a que apresenta conjunção é a letra A. É uma oração desenvolvida. Ótimo. Para ser uma oração desenvolvida, a oração deve apresentar ou uma conjunção integrante, sendo uma oração subordinada substantiva. Para ser uma oração subordinada adverbial, ela deve conter uma conjunção adverbial. Para ser uma subordinada adjetiva, ela deve conter um pronome relativo. Bom, vocês viram essas orações no ano passado, no 8º ano. E aí, observem comigo. Afirmou o sertanista. Afirmou o quê? Que não há selvagens gigantes. Essa seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembrando, pessoal, que as orações subordinadas substantivas, elas possuem conjunção integrante, ou que ou se. Vocês se lembram? Bom, na letra B, nós temos: afirmou o sertanista não haver selvagens gigantes. A classificação aqui, se a gente fosse classificar, seria a mesma coisa, tudo bem? Opa! Aqui seria a mesma coisa, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta também. Porém, essa é uma oração reduzida de infinitivo. Olha só, o verbo haver está no infinitivo. Então, vamos descobrir o que uma oração reduzida é, como que ela funciona. É a que se apresenta sem conectivo e com verbo numa forma nominal. Você precisa lembrar quais são as formas nominais dos verbos. Para quem não se lembra, eu posso ter um verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, vamos relembrar. Infinitivo, ele termina em ar, er, ir, or. Então, eu coloquei um exemplo de cada. Terminado em AR, dançar. Terminado em ER, comer. Terminado em ir, sorrir. Terminado em or, pôr. No gerúndio, gerúndio
é terminada em NDO, cantando, fazendo. Particípio. O particípio regular, ele termina em ado, ido. Cantado, aprendido. O irregular, os verbos irregulares, são majoritariamente terminados em tó e só. Por exemplo, o verbo escrever, escrito, verbo pôr, posto, verbo abrir, aberto. Relembraram? Então, vamos observar como que funciona uma oração quando ela é reduzida e quando ela é desenvolvida. Penso estar preparado. E uma oração desenvolvida. Penso que estou preparado. Observem, aqui o verbo estar no infinitivo. Eu posso ter essa oração reduzida aqui como desenvolvida também. Penso que estou preparado. Você percebe que você tem duas formas para escrever a mesma coisa? Dizem ter estado lá. Dizem que estiveram lá. As desenvolvidas têm sempre uma conjunção. Tudo bem? Nós não vamos nos preocupar com classificação agora. Fazendo assim, conseguirás. Olha a desenvolvida, se fizeres assim, conseguirás. Olha o se, é uma conjunção. É bom ficarmos atentos. É bom que fiquemos atentos. Você percebe que há mais um recurso para que você possa produzir a sua redação, o seu texto? De repente, você está preparando lá a sua redação, o seu texto, e você tem a opção, de repente, na folha, o espaço é pouco, você pode optar por uma oração reduzida. Ah, professora, mas não reduz tanto assim, apenas uma palavra. Tá, tudo bem, mas dependendo do espaço que você tenha, né? Geralmente são 30 linhas a proposta de redação. Se você tem pouco espaço, uma palavra vai fazer muita diferença, tenho certeza. E não significa que você tem que escrever o texto todo com orações reduzidas. Não, de maneira nenhuma. Você pode ir variando ali no seu texto, escrevendo algumas orações reduzidas, outras desenvolvidas, demonstrando aí que você tem o domínio e o conhecimento das diversas possibilidades aí de comunicação, né? Você tem conhecimento de todos os recursos possíveis aí, tudo bem? Bom, eu quero fazer com vocês a correção das páginas 35 e 36, que tem a ver com o que nós acabamos de falar. E eu quero pedir já, de uma vez, que vocês façam as tarefas 8, 9 e 10, tudo bem? E aí, depois eu vou gravar uma videoaula para que possamos corrigir essas tarefas. Então, vamos lá. Na página 35, o exercício pede que você reduza essas orações em negrito, né? Que são orações subordinadas e com conjunções. Você deve substituir aí essas orações subordinadas com conjunções. Você deve substituir por uma oração reduzida. Você deve empregar o infinitivo, o gerúndio ou o particípio. Quando concluiu a leitura, fechou o livro. Nós temos 3 possibilidades aí, pessoal. Nós podemos transformar colocando o verbo no particípio, concluída a leitura, fechou o livro. Nós podemos colocar também no gerúndio, concluindo a leitura, fechou o livro. E também no infinitivo, ao concluir a leitura, fechou o livro. Se quiser explicação adicional, peça. Se quiser explicação adicional, peça. Como que fica?
no gerúndio. Querendo explicação adicional, peça. É aconselhável que se anotem as dúvidas. É aconselhável anotar as dúvidas. Letra D. Eu percebi que as lágrimas escorriam. Eu percebi as lágrimas escorrerem. Eu percebi as lágrimas escorrendo. Porque desconhecia o assunto, não participou da discussão. Desconhecendo o assunto, não participou da discussão. Percebem aqui, foi retirado a conjunção porque. Desconhecendo, gerúndio. Ou por desconhecer o assunto, não participou da discussão. Verbo no infinitivo, também seria uma possibilidade. Hospedei um turista que veio da Europa. Hospedei um turista vindo da Europa. Letra G, recordou artigos que foram publicados na revista. Recordou artigos publicados na revista. Letra H. Ele acredita que é feliz. Ele acredita ser feliz. Percebam que o verbo, a conjunção foi retirada e o verbo foi transformado no infinitivo aqui. Foi substituído, transformado não, substituído aqui pelo verbo ser no infinitivo. Mesmo que ganhasse o prêmio, não me consideraria excelente esportista. Mesmo ganhando o prêmio, não me consideraria excelente esportista. O melhor é que desistamos. O melhor é desistirmos. A palavra que pode assumir várias funções na oração. Por isso, muitas vezes, é repetida em um único período. A repetição do que, como você pode observar, contribui para tornar a frase extensa, pouco melódica, deselegante também, né, gente? Em alguns casos, para não prejudicar a clareza da frase, a repetição é inevitável. Em outros, é possível eliminar o que, transformando a oração subordinada em uma oração reduzida. Lembra que eu falei com vocês que o texto não pode, né? Porque fica muito poluído. O texto não pode ser cheio de que. Então, uma possibilidade é transformar nas orações reduzidas, tá bom? Nos períodos seguintes, elimine a repetição do que, transformando, quando possível, a oração desenvolvida em oração reduzida. Após reescrever o período, compare as duas redações e verifique qual é a mais melódica e elegante. Ele afirmou que era proveitoso que você empregasse bem o tempo que lhe resta nessa cidade. Ele afirmou ser proveitoso você empregar bem o tempo que lhe resta nesta cidade. Nós sabemos que o mais correto é que contes a versão que acreditas que é verdadeira. Nós sabemos ser mais correto contares a versão que acreditas ser verdadeira. Que pesar de que nos encontrassem em situação tão difícil, que pesar de nos encontrarem em situação tão difícil, mandou que as crianças entrassem e que permanecessem na sala até que as dispensasse. Mandou as crianças entrarem e permanecerem na sala até dispensá-las. Ele, que está sempre cansado, pedirá para que façamos sua parte na tarefa. Ele, sempre cansado, pedirá para fazermos sua parte na tarefa. Pessoal, a aula já vai encerrar, porque nós completamos 14 minutos e 30 segundos. Eu aguardo vocês na próxima aula e não se esqueçam de fazer as atividades, tudo bem? Um abraço, pessoal!